A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Que bom ver vocês! Rapaz, tá bem claro aqui, tá mais claro do que de costume. Mal dá pra ver o pessoal aqui. Isso é algo sobre a luz? A luz é maior do que as trevas? Sabe, tipo, eu nunca me referiria às luzes dizendo que alguém aumentou as trevas? Se escurece é porque alguém apagou a luz? As trevas nunca são um problema? É a ausência de luz, é a definição de trevas, é a ausência de luz? Não é interessante? As pessoas dizem, rapaz, são muitas trevas, são tempos de trevas, sabe? Tem gente que diz, volta, Senhor! E a escuridão nunca é um problema, a escuridão é a ausência de luz. Isso não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje. Foi algo que disparou em mim e hoje acabaram acendendo mais as luzes. Não está claro demais, tudo bem, se for preciso. Eu tenho algo no meu coração hoje, provavelmente será curto e simples. Eu não sei, eu não estou sendo crítico aqui, mas eu não tenho certeza de que entendemos o quanto somos privilegiados. Tipo, sabe, temos uma vida curta aqui e as verdades vêm para a maioria dos nossos corações hoje. Então eu não estou falando com um bando de incrédulos, com pessoas não salvas, eu estou falando com cristãos aqui. E... sabe, a sua vida, eu não sei se você entende que a sua vida importa muito. Sua vida importa tanto e é um fio tênue, é um vapor, hoje está aqui e amanhã já se foi. E a importância de vir a conhecer Jesus de uma forma que você o tem, em situações em que você o conhece, em situações em que ele te moldou para situações em que você nem sempre está tentando ministrar, você apenas se torna de uma certa maneira. Você entende porque você esteve com ele, passou a ser de certa maneira, sua vida foi moldada por ele. E o que eu quero falar um pouco essa manhã parece tão básico, mas de fato é tão importante, é sobre conhecê-lo de verdade. Conhecer o Senhor de verdade. Sabe, a razão de eu falar tanto sobre essas coisas é porque eu viajo todo fim de semana e estou constantemente perto de pessoas. E eu percebi que muitas pessoas ministram, muitas pessoas frequentam a igreja, mas não são muitos os que o conhecem como poderiam. E não é uma mensagem difícil, não é uma mensagem corretiva, é uma mensagem encorajadora. Sabe, eu tive um amigo e ele dizia que queria conhecer o Senhor, mas estava sempre tão ocupado no trabalho, tão consumido com as coisas em casa. Ele dizia que a vida era muito ocupada, que queria ter mais tempo para estar com o Senhor. Já ouviu alguém falar assim? Elas sempre têm uma razão para não poder estar com ele. E aí o pregador vem e diz, você não tem razão para não estar com ele? Mas eu quero continuar a história aqui. Eu lembrei desse testemunho quando eu estava ali sentado ouvindo o louvor. Este amigo meu, ele era ocupado, trabalhava longas horas, trabalhava tipo 12 horas por dia. E não era coisa de 3, 4 dias, ele trabalhava 6 dias. Trabalhava muito. E ele me disse como ele se sentia, como se nunca tivesse tempo para conhecer o Senhor. E o trabalho dele mudou e acabou que ele ficou sem aquele emprego, não tinha mais aquele emprego. Então, ele tinha guardado algum dinheiro e pensou, quer saber, eu tenho trabalhado tão duro e tenho feito tanta coisa por tanto tempo, é bom não ter esse emprego e ter algum dinheiro, sabe? O dinheiro não estava pressionando ele, você entende? Então ele decidiu tirar um tempo e ele não trabalhou por um ano inteiro. Ele se deu ao luxo de não trabalhar por um ano porque tinha dinheiro guardado. E ele pensou, sabe, qualquer dia eu volto a trabalhar, mas por enquanto eu vou desfrutar dessa estação. No final daquele ano, ele me contou chorando. Ele disse que havia percebido que um ano inteiro se passara e ele não passou nenhum tempo sequer com o Senhor. E ele não estava trabalhando. E ele sempre dizia que não conseguia passar tempo com o Senhor por causa do trabalho. Mas quando não estava trabalhando, outra coisa ocupou. Alguma outra coisa passou a tomar o seu tempo.
Eu não estou dizendo isso de uma forma grosseira. O que eu quero dizer é: temos que desfrutar desse momento que Deus tornou disponível. Você não pode ministrar efetivamente a alguém que você não conhece intimamente? Sabe, esta coisa está tão além de ser nascido de novo e um dia ir para o céu, certo? Está tão além disso. Trata-se de Cristo em você, a esperança da glória. Jesus disse que a vida eterna é conhecer o Pai, não saber sobre Ele. Sabe, os números do Evangelho são impressionantes, tocam meu coração esses números. Sabe, eu fico movido com o quanto o Evangelho tem crescido ao redor do mundo, mas isto é parte do cristianismo, é parte de vocês se envolverem com louvor. Mas a parte maior do estar em Cristo é conhecê-lo. Conhecê-lo é o que vai te ajudar a manifestar Ele em situações, relacionamentos, no local de trabalho. Se você não conhece, vai viver suas convicções, mas talvez não o demonstre. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Tipo, essa música que o louvor cantou, você observou como o ambiente ficou mais doce? Cantamos Eu Te Amo, Senhor. E sabe, eu posso dizer que provavelmente, se você tivesse que marcar um momento no louvor inteiro, tudo foi maravilhoso, mas esse provavelmente foi o momento mais doce da coisa inteira. Você concorda? Apenas cantamos Eu Te Amo, Senhor, com suavidade. Foi algo coletivo que aconteceu. E é por isso que eu quero convidar você. E não é uma pesquisa, ninguém se condene com isto. Mas eu quero te perguntar, isto é algo que você tem cantado para Ele? Coisas assim quando ninguém está olhando? Você tem falado com Ele quando ninguém está olhando? Vem, as pessoas não se casam até que se conhecem uma a outra. Normalmente. Você está entendendo? Há uma aproximação, elas se gostam, conhecem uma a outra. Entendem o que eu digo? Normalmente é assim, tem muita coisa diferente acontecendo, mas não é legal. Eu estou falando do quadro mais comum. E sabe, é algo agradável. É divertido conhecer um ao outro, o começo do relacionamento e então um compromisso. E aí vem um noivado e as pessoas fazem um monte daquelas coisas malucas. E todo aquele planejamento, todas aquelas coisas, e a garota então começa a chorar. Sabe, tudo isso é legal, é tudo parte do relacionamento. Não se chega num ponto desse sem ficar junto. Sabe, eu não estou aqui apenas falando de ler a sua Bíblia até que a sua cabeça fique cheia de passagens. Eu estou falando de comunhão com Deus para que o seu coração fique cheio dele. Você está acompanhando? Sabe, quando você está lendo sobre o quanto Ele te ama e te perdoa, você de fato troca estas verdades com Ele num lugar de oração, onde você de fato crê no perdão dEle? Você de fato crê que Ele te ama tanto assim? Você realmente crê que Jesus vê um valor no teu destino, no teu propósito, a ponto de fazer o que Ele fez, pôr a vida dEle em você? E não tem ninguém te observando, ninguém te olhando, não é porque você está num ambiente de ministério, não é porque é terça-feira, 8 horas ou domingo, qualquer que seja a hora do culto, não, é só você e Ele. E aí é só você e Ele. E a sua comunhão, e você está ali deitado na sua cama, ou talvez esteja dirigindo, onde quer que você esteja, é apenas você e Ele, e há uma comunhão nisto, e de repente este pensamento fica maior em você do que apenas saber o que Ele diz, e de repente tem algo acontecendo dentro de você chamado conhecer a Ele. E não é saber sobre Ele, há uma diferença enorme, pessoal. Uma diferença enorme entre conhecê-lo e saber sobre Ele. Oh, isso é muito sério? É como... Tem gente que vai para a igreja o tempo todo, mas tem um monte de coisa na vida acontecendo, estão dormindo juntas, não são casadas, mas dormem juntas e estão no ministério, estão servindo no ministério e por não conhecê-lo apenas sabem que não deveriam estar fazendo aquilo, então se torna legalista, mas ainda tem o efeito porque não deveriam fazer aquilo tecnicamente. Mas as pessoas têm a capacidade de continuar fazendo isso e ao mesmo tempo servir a Ele. Tudo isso vai embora quando você o conhece. Quando você sabe o que a Bíblia diz, isso não muda a sua vida. Mas quando você o conhece, a sua vida muda automaticamente sem você ficar mordendo o lábio querendo fazer o que é bom. Porque você tem uma convicção. Entendem o que eu digo?
Eu nem queria falar desse assunto, mas toda vez que eu venho aqui, toda vez que eu subo no púlpito, eu começo a falar dessas coisas. Talvez seja culpa de vocês. É culpa de vocês? Não, é brincadeira. É o jeito que as coisas são, entendem? Eu fico lutando com isso, eu tenho uma mensagem tão agradável e feliz para pregar. Mas eu tenho que falar sobre conhecê-lo, isso leva tempo. Pessoal, leva tempo, não fique apressado, não se deixe levar. Não deixe a sua vida de oração ser apenas uma lista de necessidades. Não reduza ele a um servo seu. Entenda que ele é o seu pai. Entenda que ele é seu amigo. Não fique com medo de usar algum termo amistoso em relação a Deus. Sabe como tem gente que fica dizendo, é como se fosse um julgamento militar, as pessoas dizem assim, você não pode chamar Deus de amigo, ele nos chamou de amigos. Então se ele disse, eu não o chamo de servos, eu o chamo de amigos, então eu acho que nós podemos chamá-lo de amigo. Sabe, isso não é ser libertino com o Senhor. Mas você não vai... Essa palavra amigo, se você for procurar o verdadeiro significado dela, esse termo não vem sem intimidade, sem conhecê-lo, sem relacionamento. Intimidade significa eu estou em você e você está em mim, sou eu e você íntimo. Entenderam? Há algo poderoso em deitar na sua cama cedo de manhã, ou à noite você diz, eu não acordo cedo, não importa a hora que você acordar. Há algo poderoso em ficar ali deitado sem muita pressa por um momento, em comunhão com o Senhor, apenas agradecendo a Ele pela sua bondade. Veja, eu sou salvo há 25 anos e eu digo a vocês, eu sei que é nítido hoje que eu não preciso me esforçar para falar isso, é algo que está dentro de mim. Eu não chego aqui tentando, sabe? Eu tento comunicar, mas para ser honesto, é tão fresco e tão doce quanto era 25 anos atrás. Ser amado por Deus é algo grandioso. Ei, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, Ele é o Deus que Paulo disse, que o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, Paulo diz que Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. O que ele está dizendo é que esse mesmo Deus se tornou pessoal e íntimo. É como se Paulo dissesse, é esse aí, é sobre ele que temos escrito, que disse haja luz, ele escolheu brilhar em nossos corações. E isso não pode ficar familiar demais. E a única forma de não banalizar isso é gastar tempo com ele, ter comunhão com ele. Arranjar um tempo, não ser tão ocupado. É como o testemunho do meu amigo que disse, eu sou muito ocupado para ter um tempo de comunhão com Deus, e aí ele tem um ano inteiro, e aí esse ano passa e ele não faz nada. Esse testemunho que eu uso é um cuidado. Sabe, nós realmente temos que pensar sobre isso. Será que a minha devoção é só uma coisa cristã para se fazer? Você vem para a igreja só para quando alguém perguntar onde você se alimenta da palavra, você ter algo para dizer? Eu não estou falando só por falar, eu já ouvi pessoas que vieram me dizer isso. Eu já fui pastor, eu já ouvi pessoas dizendo, sabe, agora eu estou convencido disso porque antes, sabe, eu li a Bíblia antes de vir para a igreja só para ter o que dizer se você me perguntasse. E eu ficava, não me diga isso não é legal. Porque aí você só passa por média, mas você tem que se perguntar, é você que pergunta, eu não te julgo. Eu estou falando com cristãos, eu não estou falando com crianças, certo? Você se pergunta quando foi a última vez que eu tive intimidade com o Senhor? A última vez em que eu parei tudo, eu desliguei tudo e apenas recebi o amor dele e troquei amor. Levantei as minhas mãos quando ninguém estava vendo e cantei algo como cantamos esta manhã, sem ninguém ver, quando ninguém estava me observando. E eu aprendi ao longo dos anos que isso não acontece muito com os indivíduos. Não acontece, não é normal. Eu queria que fosse, mas não é normal. Não é normal, a gente pede favor a Deus, pede a Ele proteção, pedimos a Deus bênçãos, certamente pedimos a Ele para guardar e proteger os nossos filhos, pedimos para guardar nossos cônjuges, pedimos um monte de coisa a Ele que diz respeito à nossa bênção. Mas e quanto ao momento em que ninguém está olhando, quando entramos no nosso carro, será que fechamos tudo e temos comunhão com Deus, sabendo que Ele cuida de nós, que o Espírito Santo habita em nós?
Ou será que quando vamos ao mercado a gente fica frustrado e irritado porque não achamos um lugar para estacionar? Ou porque a pessoa da frente dirige devagar e você se agita e apenas vive a vida? E não tem nada para dar porque não esteve aqui, ó. Você está acompanhando? Porque fomos chamados para brilhar, temos uma janela de vida, é um fio, é um vapor, estamos aqui hoje, amanhã, sabe, eu tenho 58 e eu não sei como isso acontece, realmente não sei. Eu nem me lembro bem dos meus primeiros anos, parece que a minha memória vai ficando mais vaga. A vida é algo assim, sei lá, eu não sei. Mas eu lembro dos últimos 25 anos. Eu realmente lembro dos últimos 25 anos. Tem sido divertido. Mas foi num piscar, eu mal acredito que já fazem 25 anos. E eu nem me lembro antes disso, talvez tenha sido bom. Mas eu me lembro dos últimos 25 anos, é tudo um vapor. A vida é um vapor. Se Cristo em nós é a esperança da glória, então eu tenho que conhecer Cristo em mim, não apenas falar do cristianismo como algo posicional, eu estou sentado em lugares celestiais. Não, isso é literal. O reino de Deus está dentro de nós. Temos que dizer que o reino de Deus está aqui com nossas vidas, pela forma como pensamos, como nos conduzimos, como vivemos. Sabe o que eu falei das pessoas amaziadas vivendo juntas e no ministério? Eu sempre percebo que fica um ar engraçado no ambiente, as pessoas ficam nervosas. Quando eu falo intenso assim, mas é tudo real? Simplesmente real? Eu posso dizer que eu sei de muitas coisas por causa do que eu faço? Posso dizer isso? Eu conheço muita gente no ministério. Você entende? Eu posso dizer que estou conectado com muitas pessoas no ministério em cargos de autoridade. Por causa disso, eu acabo sabendo de muitas coisas. Coisas sexuais estão quase fora do controle na igreja. Líderes com problemas, casamentos, coisas de infidelidade. No ministério. Isso me deixa maluco, porque isso aponta para uma coisa. Nós não conhecemos como pregamos. E eu vou pegar pesado. Você não pode viver nessas práticas e conhecê-lo. É impossível. Você pode viver aquilo e saber sobre ele, pode viver aquilo e servir no ministério, pode viver ali e ser parte dos números, mas não pode viver ali e conhecê-lo. Você está comigo? O que isso significa? Tá tudo bem aí? Tudo bem? Eu não... Sou só eu lutando aqui, desculpem. Não era minha intenção, eu planejava pregar algo feliz hoje. Você concorda que essa coisa sexual é carnal, é carne, é servir a desejos, é suprir necessidades em um indivíduo? É uma expressão emocional para preencher uma necessidade temporária por alguma coisa, gratificação sexual, solidão, mágoa, o que quer que seja. Veja, uma expressão é algo que parece muito poderoso sobre as pessoas, mas é movido por sensualidade, você concorda? Ok. Então, se isso está operando, isto é carnalidade, isto é carne. A carne deve ser crucificada, e como ela é crucificada sem você morder o lábio e apenas se tornar um legalista, e só fazer o que deve fazer? Ela é crucificada na verdade, é crucificada no relacionamento e na intimidade, onde as coisas se tornam não opcionais por causa do que você vê. Não por causa do que o Adam prega, ou porque o Dan fala, ou porque alguém chega e... Mas por causa do que você vê. E de repente você começa a valorizar a sua vida, porque é um dom, porque você valoriza ele em você. O Senhor que fez resplandecer as trevas na luz brilhou no meu coração. Você está comigo? E de repente a sua consciência está limpa. E aí de repente você tem confiança diante do Senhor porque o seu coração não te condena.
E tudo que você pede, recebe. E se você não vive nisso, o teu coração te condena, ele ainda é maior do que o seu coração, mas isso te afeta, isso te põe um véu e você não tem a intimidade, porque você não vê a si mesmo da forma como ele te vê. E de repente a sua identidade é governada por coisas daqui ao invés de ser por aquele que quer viver em você e brilhar. E aí você tem dificuldade em se aproximar dele, porque você não lidou com coisas na vida e essas coisas estão acontecendo e elas começam a te identificar. E aí quando você fica sozinho, a última coisa em que pensa é em intimidade com ele, porque você é muito autoconsciente, essas coisas estão todas aí. Você está acompanhando? Eu espero estar fazendo sentido. Então não é que não queremos, é porque há muitas coisas tentando nos afastar daquilo que fomos chamados para viver. Sim. Então eu posso ficar intenso hoje como... Sabe, eu posso começar a falar com pessoas de certa idade aqui. Posso dizer que todos estamos no mesmo barco. Eu vejo várias pessoas jovens, vários idosos, pessoas mais velhas que eu, muita gente, meia idade. Todos temos a mesma chamada, o mesmo despertar nele. Temos que andar nele e estar na luz porque ele está na luz. Todos nós temos uma esfera de influência. Deus tem um plano mestre maravilhoso. Ele vai te lavar de tudo que você já fez fora dele. Ele te lavou pelo sangue de Jesus, ele já fez isso, para que você possa se inserir nisso, ter a vida transformada e, bum, viver sua vida em Cristo. Essa é a vida cristã em resumo. Sabe, eu estava contando para o amigo ali, um homem veio até mim. Estávamos conversando antes do culto e eu estava contando a ele o testemunho. Foi algo realmente impactante e maravilhoso que aconteceu comigo. Quando eu encontrei esse homem, ele veio até mim e estava chorando, soluçando. Foi impactante, eu nunca tinha visto o homem. Ele me vê e começa a chorar porque ele relaciona a transformação dele comigo, porque ele ouviu o ensino saindo de mim. Então ele viu pelo YouTube. Eu não estava lá, nunca o vi, nunca o encontrei na minha vida. Ele vem até mim, ele começa a chorar e eis o que ele disse. Ele disse, eu quero te agradecer muito por todas as mensagens. Eu disse, bem, eu certamente não sou responsável pelas mensagens no YouTube, eu tenho zero de responsabilidade. Eu nem sei quem publica essas mensagens, é algo que se faz. Mas ele disse, obrigado pelas mensagens. Eu disse, ok. Eu disse, que bom que elas significam algo para você. Ele continua chorando e ele diz, eu sou cristão há 50 anos. E essa é só a história dele. Eu não estou projetando isso em você. Foi só algo que eu aprendi. Ele disse, eu sou cristão há 50 anos. Então veja, significa que é possível. Ele foi sincero. Ele não está vivendo de qualquer jeito, não está vivendo na carnalidade que eu falei. No que diz respeito a ele ama ao Senhor de todo o coração, tem sido fiel por 50 anos, tem servido na igreja e tem sido diligente. Muito bom. Essa era a convicção dele, mas veja o que ele me disse. Ele disse, faz 50 anos que eu sou crente. E ele soluçava, chorando genuinamente. Aquilo mexeu comigo. E aquilo me amoleceu. Eu disse, meu Deus, ele está chorando tanto. E ouça o que ele disse. Eu sou crente há 50 anos e nunca soube que podia conhecer a ele. Ora, pense nisso. Ele disse, eu sou crente há 50 anos e nunca soube que podia conhecê-lo. Pessoal, estamos numa arena em que sabemos que podemos conhecê-lo, não é? Você está aqui ouvindo isso, o seu pastor prega isso. E de vez em quando eles vêm aqui e eu entrego tudo o que eu tenho. E é o que eu faço normalmente quando venho aqui. Sabe, é clara essa impressão quando eu chego aqui, eu fico apaixonado, eu fico entregue. Ouça, o que eu estou dizendo é tire o máximo de cada momento. Guarde o seu coração porque dele procedem as saídas da vida. Agora não é hora de ser tomado pela animosidade, não é hora de ficar perdendo tempo com as mídias sociais, com política e os desafios do mundo, vamos. De fato, a maioria de nós perdeu alguém para o Covid, a maioria de nós foi atacado por este inconveniente, a maioria de nós. Mas tem muita gente que parece que está pirando. E eu entendo que muitos aqui foram desafiados financeiramente. Para muitos de nós, eu sei, a vida não tem sido normal e não estamos nos adaptando com isso que chamam de normal porque foi difícil e isso nos chacoalha. Pessoal, temos que nos encontrar em um lugar mais profundo porque isso é muito pequeno. Se você lê o que Jesus disse sobre como seriam os últimos dias, o que passamos nesses últimos meses foi muito minúsculo. A gente surta só por usar uma máscara, eu não gosto, mas pelo amor de Deus, não perca a disposição de Cristo. Entramos na discussão usar ou não máscara, porque... Ok,
Se tudo fosse tão fácil assim, o que faremos quando 1 a cada 10 pessoas estiver morrendo? Isso é uma praga. Imagine se os seus entes queridos estiverem morrendo. Vai ficar com raiva de Deus? Você tem revelação suficiente para não achar que é culpa dele? Você tem revelação suficiente para suportar até o dia do Senhor, para chegar até lá? Ou a vida vai te engolir no meio do caminho? Ou as circunstâncias vão sufocar a sua revelação? Ei, vamos! Será que temos o suficiente para chegarmos até o fim quando estaremos diante dele para ouvir muito bem, filho, ou a vida vai nos engolir ao longo do caminho porque não vemos para onde estamos indo, estamos apenas tentando sobreviver? E somos bons e sinceros e não tentamos machucar ninguém, mas deixamos passar o ponto. Rapaz, estamos vivendo para aquele dia. Guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Você não pode deixar nada ultrapassar o porquê por trás da sua vida e do seu motivo. Já fui, agora não tem mais volta. Ok, eu já fui. É verdade. Bem, vamos lá, ok. Bem rápido. Quanto tempo ainda temos? É sério? Não tem outro culto, não? Bem, então vamos lá. É legal quando as pessoas dizem bastante tempo, eu entendo, vamos lá, termina. Por que não terminou ainda? Ok, aqui está a passagem que tem me bombardeado, você deveria ver como é aqui em cima. Eu não sei como é pra você aí embaixo, talvez você ache que eu sou louco, mas pra mim é louco. Porque eu literalmente ouço, vem e eu falo e eu sinto a intensidade, a paixão, é tudo genuíno e pra mim é louco como acontece. Você não faz ideia? Bem, talvez. Isto é maravilhoso, ok? Sabe, achamos que estamos em tempos difíceis. Vivemos num país maravilhoso, há pessoas vivendo em países de terceiro mundo e estão sendo salvas, e já falamos muito sobre isso. Eu falo sempre sobre esse tema quando venho aqui. E quando elas são salvas, elas sabem que isso pode lhes custar toda a família e a vida. Toda a família pode renegá-la e eu já conheci algumas pessoas ao longo do caminho destes países onde houve morte imposta a estas pessoas e elas tiveram que sair fugidas do país porque a própria família estava tentando matá-la. Porque se entregaram a Cristo. E sabe, nós aqui pregamos. Se você não sabe para onde vai quando morrer, faça essa oração. Todo o olho fechado, toda a cabeça inclinada. Levante a mão se quiser recebê-lo no caso de morrer quando estiver indo para casa. É isso que a gente prega, eu só estou sendo honesto. E o egoísmo permanece o mesmo, a atitude permanece a mesma, a raiva continua sendo simples e normal, desencorajamento e frustração, tudo é absolutamente parte do dia. Mas ei, eu fiz a oração, baby, eu estou dentro. Todo o livro da vida do Cordeiro, mas é o Cordeiro dentro de você, brilhando através de você, em toda situação. Este é o ponto. Você está acompanhando? Em alguns desses países, veja Paulo, e é isso que eu vou ler, foi isso que veio ao meu coração. Ok. Lembra que eu citei das trevas resplandecerá a luz, ele resplandecerá em seu coração? Está bem aqui, é o mesmo texto que eu citei, não é maravilhoso? Provavelmente foi o Senhor quando eu citei isto. Ei, pastor, eu estou ficando encorajado? Eu estou ficando encorajado aqui. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora veja, temos porém este tesouro, é um tesouro, ele diz em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja, então isso é uma coisa da graça, é o plano de Deus. Nos inclinamos, nos rendemos a Ele, Ele vem e entra e começa a viver através de nós de uma forma que nunca poderíamos viver sem Ele. Então quem recebe toda a glória? Então não tem o cristão figurão, não tem o super cristão.
para que só sejamos culpados quando estivermos diante dele de termos crido. De fato, cremos no Evangelho, esse será o nosso veredito? Passaremos para a história como crentes? Não tem super cristão, ninguém vai receber uma capa com um C enorme nela, super cristão, e vai ficar voando pela sala do trono, com querubins e serafins. Ei, olha, lá vai o Adam. Uou, olha o Brian. A capa dele é maior. Foi mal, Adam. É só uma ilustração. Isso não vai acontecer, porque você é o que é pela graça de Deus. E à medida em que você se inclina e se rende, e em tudo que busca entendimento e tem entendimento, você recebe mais graça, mais capacitação e anda numa clareza mais profunda. Isso é para todo crente, quer você seja um pastor ou um líder, ou apenas um membro que vem para a igreja, é para todo crente. Você não está limitado em sua capacidade de conhecê-lo. Você ouviu? Eu quero que você pense sobre o meu amigo que não trabalhou por um ano inteiro e foi chorar no meu carro e disse: eu acabei de perceber que o ano inteiro se passou e eu não o busquei. Então eu acho que a questão não era estar ocupado, não é? Uau! Eu acho que ficamos ocupados com coisas e sempre há algo tentando nos afastar daquilo para o que realmente estamos aqui. E eu te garanto que sem conhecê-lo, você não pode fazê-lo ser conhecido. E aí o que você faz é pegar o seu currículo e o de todos os outros e chamar isso de normal. E então você deixa a nossa experiência ser maior que a graça dele que quer nos transformar. Veja o que ele diz. Temos o tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Agora veja o que ele diz. Nós somos atribulados por todo lado. Não podemos sair, temos que usar máscaras e manter distanciamento social. E ainda assim não somos esmagados. Ficamos perplexos quando isso nos atinge a nossa família. Mas não em desespero. Somos perseguidos. Vocês cristãos estão se reunindo, não deveriam estar. Mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso aqui é Paulo falando do dia a dia na sua vida, apanhando pelo que ele cria, apanhando pelo que ele defendia, apanhando pelo que ele pregava. Imagina um homem pregar e ser apedrejado, depois se levantar e voltar para a mesma cidade onde foi apedrejado. Imagina ser açoitado com um chicote 39 vezes e continuar a pregar sabendo que pode acontecer de novo e de repente acontece de novo. E você já sabe como foi a dor e agora está chegando e você já sabe, deve ser 10 vezes pior porque agora você já sabe o que está por vir. Imagina apanhar com uma vara, isso aconteceu com Paulo várias e várias e várias vezes. O que consumiria um homem a ponto de ele passar por essas coisas e nunca desanimar, nunca perder a atitude ou mudar de ideia? Não, ele não está falando que a sua esposa lhe deu um gelo ou que a sua esposa está um pouco fora do padrão por 2 semanas e agora ele vai passar por aconselhamento pastoral. E eu não estou sendo duro, estou sendo realista. Realista, tem gente se vendendo barato por quase nada e a verdade é que nem estamos à venda. Fomos comprados por preço, então nossa vida não é nossa. Então você nem tem permissão de desmoronar. É verdade, você nem tem permissão de se desviar. Porque a sua vida não é sua, você entregou sua vida para receber a glória dele. Então seu cônjuge pode estar super errado. Não significa que você tem que errar por causa do erro dele. Você não vence o mal com o mal. Você vence o mal com o bem. Você está comigo? Para mim é impressionante que ele fique perplexo, atribulado. É quase uma sessão de aconselhamento mesmo. Olha, eu estou prestes a abandonar a minha fé. Onde está Deus? Eu achava que ele ia me abençoar. Você está comigo? Há uma resposta nisso. Ele disse sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que também a vida de Jesus, vê como funciona, possa ser manifesta em nosso corpo.
Porque, veja, quando você vive a obra de justiça, e aqui está um bom exemplo para a obra de justiça é qualquer expressão, manifestação da natureza de Deus. Então você é realmente traído no trabalho e você não vive como se tivesse sido traído. Isso é obra de justiça. Quando você se ira, luta de volta e começa a procurar outro emprego, é uma obra da carne que todo mundo que já ouviu falar de Jesus e vai à igreja também faz. Você está acompanhando? Mas quando você é traído e aguenta com paciência e não vive como quem foi traído, isto é uma obra de justiça que revela que você esteve com ele e que você entende mais profundo do que a superfície. A Bíblia diz que mérito você tem se você sofre por fazer o mal, mas se faz o bem e sofre e suporta com paciência, isso é louvável perante Deus, pois para isto você foi chamado. Todo mundo quer saber qual o seu chamado? A Bíblia diz que o seu chamado é sofrer por fazer o bem e não deixar isto te mudar. Por quê? Porque você tem este exemplo que você viu em Jesus e você deve seguir os seus passos. Quais os passos dele? Ele não cometeu pecado? Bem, isso é impossível, irmão. Ele não está falando de perfeição, está falando de nunca deixar o pecado contra você, te dar o direito de produzir pecado em você. Ele está falando de não deixar o que as pessoas não veem determinar a sua visão quando ele é a luz do mundo. Vocês estão acompanhando, eu estou sendo muito intenso aqui, tudo parece tão quieto. Vocês estão bem? Ei, vamos! Eu percebo como um chamado amoroso do Senhor perguntando: você está fazendo pleno uso do seu tempo e do privilégio de estar com Ele? Porque não há nada que se compare com a oportunidade de estar com Ele. E todo dia você tem o privilégio de estar com Ele. Por favor, não deixe os dias voarem, não deixe que o conhecimento tome o lugar de conhecer a Ele, não deixe que ir à igreja tome o lugar de conhecer a Ele, não deixe que o ministério cristão tome o lugar de conhecer a Ele. Eu ouso dizer que a mulher que testemunhou há pouco sobre o que sofreu no ministério está nisso há muito mais tempo que eu. Tem havido muita deturpação e má representação no ministério ao longo dos anos, e podemos descobrir que isso é porque estamos praticando o ministério separado do conhecer a Ele, encontrando a nossa identidade cristã através do que estamos fazendo, ao invés de pelo que nos tornamos através dele. Paulo disse que quando você tem isso, atrito acontecendo no ministério, já viu isso? Já ouviu falar disso em ministérios? Ele disse que quando dissensões estão acontecendo, é porque estão vivendo carnalmente como se não fossem salvos. Então, por que é que nós discordamos e temos que ter tensão? Por que não podemos discordar em amor? Por que é que quando discordamos sempre tem que haver tensão? Porque a nossa discordância está autocentrada? Porque há sempre animosidade e não podemos nos olhar olho no olho? Porque estamos ofendidos porque você não vê o que eu vejo, ou eu estou ofendido porque você não quer ver o que eu vejo? Você sempre tem que estar certo. Na verdade, tudo isso só tem a ver com o seu próprio eu, e isso deveria estar morto há muito tempo. Você está comigo? Você tinha que ouvir meus aconselhamentos. Eu fiz não faz muito tempo. Sentaram comigo muito abalados e falaram tudo sobre o cônjuge, e eu perguntei: por que você está tão chateada? Você não ouviu o que eu acabei de dizer que ele está fazendo? Sim, mas por que você está tão chateada? Por que está deixando sua vida ser decidida pelo que ele não está fazendo? Ouça, você está fora da comunhão com Deus, não está buscando a Ele, está vivendo insegura e abalada e acha que se Deus mudar o seu cônjuge você será melhor? Mas você só vai ter o que quer e continuará a mesma. Eu quero saber por que está tão abalada. Então eu tirei totalmente do cônjuge e do que ele estava fazendo e queria saber por que ela estava sendo ditada pela vida do seu cônjuge ao invés do Senhor. É assim que eu aconselho? E aí, então não me chame? Porque eu vou falar sim, eu vou te perguntar. Vou te perguntar esse tipo de coisa, e você vai só falar do seu cônjuge, falar do seu cônjuge, falar do seu cônjuge, tudo que ele tem de sujo. É por isso que você está lutando, porque é só o que você vê? E você nem tem mais compaixão? Você tem frustração e raiva, não tem mais compaixão? Você não está chorando por ele, está chorando por causa dele.
É uma oferta morta porque nós não fomos mudados através dessa verdade. Mas eu preciso concluir aqui porque senão vou me atrasar. Vamos continuar. Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus também possa ser manifesta em nossa carne mortal. De modo que a morte opera em nós, mas a vida em vós. Você vê o coração de Paulo? Paulo diz, olha, eu amo esse modelo, eu amo este exemplo. É para a sua glória. Em outras palavras, vocês veem como eu sou rendido, veem tudo que eu estou passando e não me veem mudar. Isso devia encorajar vocês. Entendem o que ele diz? É maravilhoso, ele faz isso com sua vida. Tem um lugar em Timóteo, eu acho que é 2 Timóteo, capítulo 2, se não me engano. Ele diz, portanto, sofro todas as coisas por causa dos... E você acha que ele vai trazer o Espírito, vai dizer por causa de Cristo? E ele diz, portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos? Ou seja, eu vivo assim por causa das pessoas, porque estão observando e quero que tenham a visão correta? Ele está dizendo, esqueçam que eu estou passando, eu estou enviando a mensagem correta para eles, por isso que sofro todas as coisas em favor deles. Eu não vou pôr tudo em risco e mandar uma mensagem diferente do que escrevi. Eu vou seguir isto com a minha vida. Ei, não é legal? Isso é um líder maravilhoso, pessoal. E muitos erraram com ele no ministério, ele passou por coisas, veja. É por isso que você vê Paulo confrontando a Pedro na Bíblia. Ele confrontou a Pedro por causa da sua hipocrisia. Por que Paulo pôde fazer isso? Por causa da sua vida, ele não estava com raiva de Pedro. Ele estava vivendo a sua vida em favor das pessoas e ele tinha esta autoridade em Cristo para falar com Pedro e dizer, Pedro, veja o que você está enviando às pessoas, veja esta mensagem, é hipocrisia. Não é maravilhoso? Uma coisa é dizer às pessoas que estão fazendo algo errado porque estão fazendo. Outra coisa é ter o coração certo quando se diz isso. Uma coisa é corrigir os seus filhos, outra coisa é dar a eles o entendimento certo porque eles são mais do que o que estão vivendo. Você não diz, Billy, rapaz, você é um fardo para mim, vá para o seu quarto, mas papai, não quero saber, vá para o quarto. Você machuca o Billy assim. Mostra ao Billy que você tem linhas que você pode cruzar. E de alguma forma ele vai conectar isso com Deus e vai se sentir como se ele não possa se aproximar de Deus porque Deus o despreza ao invés de amá-lo. É o que acontece com pessoas e por isso elas não se aproximam. Ouça o que ele disse. 2 Coríntios 4, verso 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará, isto é uma chave. Paulo vivia para aquele dia. Ele dizia, não ficarei ofendido porque o dia está chegando em que estarei diante do Senhor. Eu tenho uma convicção, não vou viver ofendido, não vou viver o que todo mundo diz que é normal. Porque todas as coisas são por causa de vós. Para que a graça possa se estender a muitos, e pela ação de graças de muitos isso redunde para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos. Já viu um cristão desfalecer? É quando você personaliza a vida ao invés do evangelho, é simples assim, eu não estou dizendo que a situação não é real. O que eu estou dizendo, veja, por exemplo, Ron, ele falou há pouco do acidente que matou o seu irmão depois que ele foi salvo. Há uma mentalidade na América que nos torna amargos com Deus. Porque morreu num acidente com uma granada depois de ser salvo, porque Deus não o salvou, porque Deus não o protegeu, porque não impediu, porque deixou acontecer. Esta mentalidade nunca pode ter um relacionamento com Deus. Esta mentalidade nunca pode ter intimidade com Deus porque Deus está sempre sendo questionado. E nem entendemos a pessoa de Deus, o tornamos totalmente responsável por tudo o que acontece e porque amamos só a vida, só nos importa a vida e os nossos entes queridos, de repente a imagem de Deus está sendo questionada pelas circunstâncias da vida. E aí você se torna um cristão amargo pela morte de alguém querido. Mas você ouviu o que ele disse aqui em cima dessa plataforma quando contou a história? Não significa que ele não sente falta do irmão, não significa que não há uma perda física. Significa apenas que ele tem uma visão correta desta coisa. Você está entendendo o que eu digo? Ora, vamos, quantos aqui já viram pessoas colapsarem totalmente? Porque alguém próximo a elas, morreu. Não é? E de repente revelamos que nunca tivemos um relacionamento de aliança com Deus. Ele era o nosso gênio da lâmpada, o nosso trocador do ônibus, o nosso garçom. E ele não serviu o bife do jeito que eu pedi a ele. Isso é sério, hein? Eu amo isso. Quando você contou o seu testemunho aqui, eu vi como você contou, e não que não seja uma perda real,
mas você separou totalmente e consegue ver Deus por quem Ele realmente é. Sabe quantos não conseguem dar um testemunho assim? Embora tenham passado pela mesma coisa. Então agora eu encerro com isto. Por causa disso nós não desfalecemos. Embora o nosso homem exterior esteja perecendo, entenda o que ele está dizendo, isso é fé, isso é a essência da fé, é o que chamamos de a fé. Vivemos pela fé. Contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Por quê? Porque está sempre me levando mais perto dele. E toda vez que você passa por algo assim, você vê mais claramente e manifesta mais a ele e passa a não mais desfalecer e de repente não se trata mais das circunstâncias, não se trata mais do que as pessoas fazem. Veja como Paulo trata isso. Isso para mim é fascinante. Porque a nossa leve aflição, a qual é o quê? Momentânea. Opera por nós um extraordinário peso, um extraordinário e eterno peso de glória. Isto é fé. Enquanto não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são sujeitas à mudança, mas as coisas que não se veem são eternas. Não é uma atitude maravilhosa? Eu respeito isso ainda mais por vir de um homem que permaneceu no que cria e foi apedrejado, espancado, chicoteado e perseguido. Você vai para Coríntios, perigos, 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 perigos. Tem isso aqui de citação de perigo na sua Bíblia. E no final ele diz, e para mim muito mais do que todos esses perigos, o que mais me toma é o meu interesse profundo por todas as igrejas. É o que ele diz depois de todos os perigos. A gente tem uns 2 perigos e se não tomarmos cuidado, começamos a questionar se Deus nos ama. E ele tem tudo isso aqui de perigos em toda a página. Perigos, perigos, perigos. Mas Paulo, quanto mais perigo passa, mais espiritual fica. Mas sabe, o que Paulo está dizendo é assim que a vida é, eu estou no mundo, mas não sou do mundo, eu vou guardar meu coração porque dele procedem as saídas da vida e cada dia é uma oportunidade para brilhar mais para os homens. Por favor, não deixem passar esta oportunidade, porque todo homem que está vivo está nessa estação. É simples assim, todo homem vivo está nesta estação e sua estação é agora. Há um tempo para nascer e aqui estamos. A vida não é uma rotina, não é um pavor, não é um mistério. A vida é um presente. E vem dele. E por favor, conheça-o como você nunca o conheceu, gaste tempo com ele. A canção que cantamos hoje, Eu te amo, Senhor, não seria maravilhoso ninguém por perto e você cantando essa música, levantando suas mãos? Você começa a cantar e de repente a realidade de Deus começa a encher seu coração. De repente o conhecimento de Deus, as coisas que você sempre ouviu, você começa a ver. E de repente você de fato percebe o quão limpo na presença dele você está, começa a perceber que não está condenado, o quão perdoado é. E aí seu passado não tem autoridade sobre sua vida. De repente você de fato está livre. E você não precisa de um título, precisa apenas conhecer a ele. Isso faz sentido? Eu posso orar por vocês, pessoal? Pai, eu te agradeço por esta manhã. Eu te agradeço mesmo pela sua palavra e te peço que esta graça caia sobre todos nós, Pai, que possamos ver que há uma porta aberta para você, uma porta aberta para a intimidade, uma porta aberta para o relacionamento. E, Senhor, eu mencionei algumas coisas como exemplos, coisas da carne, coisas carnais. Meu Deus, Senhor, se estas coisas estão nos fazendo tropeçar na vida, se tem alguém preso nestas coisas nos ouvindo, por favor, mostre a elas uma forma simples de escapar. Remova o véu para que venham direto para você e entendam que a vida não é isto, que não foram criadas para servir a carne, mas para viver no Espírito. E, Senhor, eu oro para que você as atraia para um lugar de intimidade onde não resistam a você, onde não se escondam de você, para que não continuem apenas nos moveres com uma alma e um coração condenado, mas que você possa empurrá-las para a sua presença. Eu peço esta graça para cada pessoa e Deus, se houver alguém realmente preso ouvindo isto, eu te peço uma graça para que a pessoa possa se abrir para outro e haja uma graça para ministrar. E Deus, eu te peço essa liberdade para todos os que estão ouvindo. Eu oro para que o crescimento do teu evangelho esteja continuamente acontecendo entre nós. E acima de tudo eu oro para que possamos te manifestar livremente e sem esforço. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.